Boa tarde, parceiros da PHB. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. O meu nome é Ivan Vieiro Sarturi, eu sou engenheiro eletricista aqui na PHB. Hoje me acompanha meu colega Fernando Schmidt. Tá? A nossa ideia hoje, pessoal, é trazer para vocês aqui alguns pontos pertinentes, tá, da Lei 14.300. A gente vai retomar algumas coisas que a gente já viu no nosso primeiro webinar. A gente vai ver exemplos práticos, tá? Eu acho que é importante você aí que tá na dúvida, né, de como que atende o seu cliente, como que eu faço agora, o que que mudou. A gente vai abrir aqui uma planilha, tá? Vocês vão ter acesso a ela depois também, tá? Fernando quer te apresentar aí, pode. Boa tarde, pessoal. Então, prazer aí estar na presença aí de todos. Como o Ivan já bem falou, a ideia do webinar é reforçar, né, alguns pontos aí que a lei trouxe. A gente sabe que esses pontos já estão bem batidos, mas agora que a lei está rodando, é importante a gente entender o que de fato mudou para o cliente final. Tá? A gente vê aí nos últimos dias um movimento para a ANEEL regular essa lei. Tá? Então, isso aí, na nossa visão, ainda vai demorar um pouquinho para sair essa regulação. O que a gente precisa hoje é estar bem ciente do que a lei diz. Muitas coisas até já estão rodando, tá? Outras ainda precisam ser reguladas, mas o importante aí é reforçar realmente o que a lei trouxe e ver de fato o que o cliente vai pagar, né, daqui para frente, tá? Então, pode tocar o barco aí, Ivan. Perfeito. Só lembrando, tá, para você que está vendo no nosso canal do YouTube, esse webinar fica gravado, né? Então quem está assistindo aqui vai ficar gravado, você vai poder assistir depois. Se você está vendo no nosso canal do YouTube, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos webinars. Tá? Então vamos dar prosseguimento aqui. Pessoal, Lei 14.300, tá? Foi o que instituiu aí o marco legal da geração distribuída. Eu acho que essa parte já está bem consolidada aí, já está bem dominada, nada novo aqui, né? Então ela foi publicada aí no dia 6 e desde então ela está regendo o nosso setor sobre diversos aspectos. Pessoal, eu acho que vocês talvez já estejam ligados também. Agora, mini geração de solar fotovoltaica, tá? Já não é mais 5 megawatts. Tá? Agora, a mini geração fotovoltaica, a máxima mini geração dela é até 3 megawatts. Então, grandes projetos aí a gente vai ter que enfrentar essa nova limitação aí, mas a gente sabe que por conta de ICMS, né, por questões de imposto, usinas de 5 mega já eram bem raras, então essa é uma condição assim que não nos preocupa tanto, mas é bom saber também. Tá? Um ponto aí, pessoal, que eu já ouvi questionamentos, são para usinas solares fotovoltaicas que tenham baterias, né, dentro daquele 20% de armazenamento da geração mensal, pelo menos, que é o que caracteriza como uma usina solar despachável, vamos dizer assim. Para ela também vale 3 megas, tá? Então, algumas fontes despacháveis têm o limite de 5 mega, mas para solar não. Para solar, independente de sendo despachável ou não, o limite é 3 mega de injeção, tá? De potência limitante. A gente não comentou, mas qualquer dúvida e qualquer pergunta podem ir mandando aí ao lado no painel perguntas, tá? Que a gente vai responder todas que forem possíveis. As que não forem possíveis também joguem lá no nosso vídeo do YouTube, que deve estar aí saindo no ar no máximo uma semana a partir de hoje, que a gente vai estar respondendo lá nos comentários, tá? Então podem jogar lá caso não dê tempo da gente preencher todas as perguntas de vocês hoje. Outro ponto que a Lei 14.300 trouxe, tá, que é importante que vocês estejam cientes, é a garantia de fiel cumprimento. Tá, pessoal? Então, para projetos com potência superior a 500 quilowatts e inferior a 1 megawatt, você vai estar pagando aí 2,5% do valor do contrato para a concessionária. Tá? E 5% para potência superior a 1 megawatt. Ah, Ivan, mas como que é esse pagamento? Né? Como que funciona essa questão? Eu vou pagar para a concessionária, eu vou pagar para a ANEEL? Este ponto está sendo debatido, tá, pessoal? Né? Terça-feira agora, dessa semana, desse webinar, a gente teve aí uma discussão na ANEEL ali para ver como que ia ser feita uma série de questões, tá? Mas nessa nota técnica, perdão, essa questão já foi abordada,
tá? Só que ela ainda não foi votada pelo diretor da ANEEL, tá? O senhor Elvio Guerra. Então, assim, a gente não quer ficar debatendo com vocês aqui coisas que não tem certeza ainda, não tem garantia, tá? Mas o plano da ANEEL é se cobrar aí cerca de, se eu não me engano, R$ 4.000 por quilowatt-pico, tá? Então, você multiplicaria R$ 4.000 pelo tamanho da sua usina, tá? E esse pagamento seria aí a garantia de fiel cumprimento. Claro, né, o percentual ainda é em cima do tamanho da usina, tá? Essa questão aí ela ainda vai ser votada para ser válida de fato, mas a gente expõe isso para vocês, pessoal, para que vocês já comecem a prever isso no atendimento dos clientes de vocês. Tá? Então, imagina você fazer toda uma apresentação bonitinha, certinha, fez a venda para o seu cliente, que é o mais difícil, né? E aí posta o projeto para a concessionária e aí vem um boletão lá de 100 mil, 200 mil reais, né? Então, esse tipo de situação a gente gostaria já que vocês começassem a prever, né? Em âmbito de negociação, ainda não é nem em âmbito de projeto, tá? Então, na negociação vocês podem tratar com o cliente, vai ter a garantia de fiel cumprimento, aí eu trago aqui, e o cliente, né? O cliente final paga, ou você já insere isso dentro do seu orçamento e daí você mesmo que arca com o custo. Tá? E são coisas assim que a gente vai ter que ver qual que é o melhor caminho. Só para clarificar essa questão, tá? Então você pode desistir do projeto em até 90 dias após a emissão do parecer, você resgata esse valor, ou até 30 dias após a conexão da usina, você também resgata esse valor. Tá? Mas estes prazos aqui, pessoal, eu preciso enfatizar bem isso. A gente precisa ficar atento a isso, porque senão a concessionária, né, por lei, ela está autorizada a executar esta garantia de fiel cumprimento. Né? Então, se você pensa em desistir do seu projeto, né, por qualquer motivo que seja, a negociação não foi adiante, o projeto não foi adiante, então você tem até 90 dias após a emissão do parecer ou do orçamento de conexão, né, que a gente está chamando agora, e você tem que se ligar também que depois dela ser conectada, você tem um prazo de até 30 dias úteis para resgatar esta garantia de fiel cumprimento. Um ponto que eu chamo a atenção, pessoal, é justamente o que o Ivan comentou, principalmente para usinas aí acima de 1 mega, que a gente vai ter, querendo ou não, um tempo de projeto até o financiamento sair ou até o meio de pagamento do cliente sair, normalmente gira em torno de 6 meses até 1 ano, muitas vezes. Então, hoje, se vocês estão em negociação com uma usina de 1 mega, por mais que essa garantia de fiel cumprimento não esteja sendo de fato feita, né, solicitada pela concessionária, já que não tem a regulação de como se faz isso, coloquem esse ponto para o cliente, né? Não deem tanta atenção assim, porque pode ser um ponto aí que trave a negociação, mas comentem com o cliente que isso vai sair em determinado momento, talvez na metade do ano, talvez um pouco depois, um pouco antes. Só que se essa negociação se arrasta alguns meses, no momento que vocês efetuarem a venda da usina e o início do projeto, talvez isso já esteja rolando. E se vocês não consideraram esse custo, que, por exemplo, para uma usina de 1 mega, vai girar em torno de 200 mil reais que vocês vão ter que estar depositando para a concessionária de algum meio, isso aí pode impactar lá na frente a viabilidade, porque esses 200 mil não estariam alocados, né, caso isso não seja planejado desde agora. Então é um ponto aí que vocês têm que pensar, porque 5% do valor de uma usina de 1 mega, 2 mega, 3 mega, não é pouco dinheiro. Então isso precisa, né, estar pelo menos dentro aí da reserva de capital que essa usina vai necessitar, tá? Então, se vocês estão já rodando com alguma negociação desse porte, fiquem atentos para planejar caso essa garantia de fiel cumprimento esteja em vigor no momento que vocês vão postar o projeto, né? Certo. Marco Almeida pergunta: os slides serão disponibilizados via link? Marco, a gente vai mandar a planilha, tá? A planilha de cálculo de payback e tal, a gente vai ver aqui depois. E os slides também, para quem foi cadastrado no webinar, tá? Quem está vendo no YouTube depois vai ter que pedir para a gente. Então, quem está cadastrado vendo aqui agora vai ter acesso sim, tá? Pode ficar tranquilo. Passando adiante, então, pessoal, custo de disponibilidade, tá? Então, hoje a gente sabe aí que existe uma duplicidade, né? Você paga aí pelo custo de disponibilidade 2 vezes.
tá? E com o advindo do custo do fio B, tá? Agora a gente vai começar a pagar isso também. Esse custo de disponibilidade, ele não vai mais fazer parte da fatura, tá? Ele vai estar incluído, digamos assim, dentro do custo da TUS de fio B. Por que que ele foi retirado? Porque ele era uma duplicidade, né? Então você agora vai pagar fio B e pagaria pela disponibilidade também. Então a gente via aí essa duplicidade já acontecendo antes, tá? Mesmo sem o fio B, ela era cobrada duplicada, mas agora com o advindo do fio B, não tem mais por que ela ser cobrada, tá? Então é algo aí que vai deixar de acontecer desde que você atinja o consumo da disponibilidade, que seria 100 kWh para a entrada de energia trifásica, 50 kWh para a entrada de energia bifásica e 30 kWh para a entrada de energia monofásica. Mas também a gente sabe, né, que é muito difícil um cliente que vai implementar um sistema fotovoltaico não atingir este consumo de disponibilidade, é algo que é facilmente obtido, a não ser que seja uma usina de geração remota, né? Daí é um outro problema que a gente pode debater. Um ponto legal, pessoal, que vale ressaltar, é que essa, né, na teoria, deixar de ter a duplicidade de cobrança vai aumentar bastante a viabilidade dos projetos pequeninhos, que a gente vê aí na prática muitos integradores olhando para clientes acima de 300 kWh mais ou menos de consumo. Por quê? Porque clientes que consomem 100, 150, 200 kWh, na hora de colocar isso na viabilidade financeira, muitas vezes se o cliente, por exemplo, consome 200 kWh, ele vai ter que gerar 200 kWh. Então ele abate 200 kWh e ainda vai pagar a disponibilidade da energia, como era, né? Então, por exemplo, se ele é trifásico, que seria o pior caso, ele ainda ia pagar 100 kWh. Então ele ia só sentir a diferença de 200 para 100, mas ele ainda ter aquele investimento do solar. Então o payback, né, de fato, ele acabava se arrastando por bastante tempo. Se durante a regulação isso aí for consolidado como diz a lei, que é o que a gente espera, então vocês vão ter aí um campo novo, né, querendo ou não, de clientes para atender. Clientes que hoje eram, que antes eram um pouco relegados, né, porque de fato não tinha uma atratividade tão grande quanto os outros, eles vão ganhar nesse ponto. Então, vocês podem colocar aí na agenda de vocês, isso aí no momento que... Na verdade, a gente viu que algumas concessionárias já estão praticando isso, né? Esses tempos a gente viu da Enel algumas faturas que já deixaram de cobrar essa duplicidade, então vocês já podem estar atacando esses clientes, mostrando para eles que a lei melhorou a viabilidade para esses casos de usinas de pequeno porte, né? Então, aí é algo para vocês se atentarem, tá? Pessoal, só outro assunto que é pertinente para esse webinar, tá? Ele está no webinar da Lei 14.300, mas ele não tem nada a ver com a Lei 14.300, tá? Então, para usinas que a geração é no mesmo local da carga, não há incidência de PIS, PASEP e COFINS, tá? Por que a gente está salientando isso neste webinar, pessoal? Porque isso influencia bastante no cálculo do payback, tá? E a gente vai estudar depois a nossa planilha de cálculo de payback, tá? Quanto é que o cliente vai pagar agora com a Lei 14.300. E esse ponto aqui, ó, que foi trazido pela Lei 13.169, é importante para o cálculo de payback, tá? Então tenham em mente aí, tá? Nos estudos aí de vocês que PIS, PASEP e COFINS, se a usina e a carga estão na mesma unidade consumidora, ela fica isenta, tá? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o fio B, tá, pessoal? Eu acho que é pertinente, inclusive, eu já passar até para o próximo slide, porque tem uma diferença bem essencial aqui, ó. Todo mundo acho que já ficou sabendo de alguma forma ou de outra que vai haver essa escadinha aqui, né? Esse percentual escalonado aqui, ó, em cima da TUS de fio B, tá? Vamos começar. O que é a TUS de fio B, pessoal? Dentro da nossa fatura hoje, a gente tem lá TE e TUS, né? Tarifa de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição. Dentro da TUSD, tá? Dentro da TUSD existem diversas parcelas, tá? Ela é fragmentada em diversas parcelas. Uma delas é a TUSD fio B, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer a partir do dia 8 de 1 de 2023? Você vai
começar a pagar uma parcela da TUS de fio B. Tá? Essa é uma das principais modificações da lei. Tá? E aqui eu já destaco algo que talvez muita gente não esteja ciente, que existe uma diferença para quem postar o projeto entre o dia 8 de janeiro, né, e até o dia 7 de julho desse ano, e a partir do dia 8 de julho, pessoal. Vocês veem o que acontece aqui. Ó. Lá em 2029, tá, para quem postou até o dia 7 de julho, vai ficar com 90% da TUS de fio B em 2029 e 2030. Ao passo que quem postou a partir do dia 8, esses 90% vão valer só até 2028. Tá? Então, eu acho que essa é uma das questões assim que essa lei trouxe, mas que não é muita gente que está ciente. Muita gente está ciente dessa escadinha aqui, né? Você vai pagar ano a ano uma parcela da TUS de fio B, mas que existe essa diferença para quem postar antes, eu acho que não é muita gente que está ciente. E um ponto que eu trago também aqui, ó, é que a gente não sabe como é que vai ser essa nova regra. Tá? Houve uma conversa lá quando estava sendo discutida a PL 5829, que seria cobrado uma parcela da TUS de fio B e uma parcela da TUS de fio A, tá? Que daí são encargos referentes à transmissão. Então, essa nova regra aqui, ó, ela pode ser benéfica, tá? Então, pegar aqui os 90% agora não é mais 90%, agora é 70%, agora é 80%, ou ela pode englobar toda a TUS de fio B e começar a englobar também parcela da TUS de fio A. Tá? Então, essa aqui é uma incerteza que a gente tem ainda hoje. Tá? Então... Dois pontos, desculpa aí, cortar aí. Dois pontos nisso tudo que o Ivan falou, que vocês precisam gravar e levar para o cliente final, tá? Porque o cliente final precisa enxergar essas porcentagens e entender que quanto antes ele entrar com o solar, melhor vai ser o retorno dele, porque ele vai estar economizando mais. Se ele entrar, por exemplo, em 2025, ele vai ter perdido os 2 anos, que é 15% de desconto aí no abatimento e 30%. Ele já vai entrar com 45%. Então, ele vai ter perdido 2 anos muito bons, que são os anos de 2023, 2024, e cada ano vai perdendo um pouquinho da atratividade, mas continua muito atrativo. Só que o cliente precisa entender que quanto antes, melhor, tá? Outro ponto que eu já vi diversos clientes finais questionando, e isso aí é geral, e eu acho que é o que mais prejudica, né, a adoção do sistema fotovoltaico pelo cliente final nesse primeiro momento da lei, que ainda está muito sem entendimento, né, para o público geral. Eles estão muitas vezes achando que a cada ano, por exemplo, agora em 2023, 15% do que ele teria de desconto ele não vai ter mais. Então ele só vai ter, vamos dizer, 85%. Em 2024 ele só teria 70% de desconto, em 25, 55%. Isso não é verdade, tá? Essa porcentagem é dentro de uma parcela da TUSD, que já é uma parcela da tarifa, tá? Então tu está aplicando uma porcentagem pequena dentro de uma parcela de outra parcela da tarifa. Então, esses 15%, já existem alguns cálculos aí, né, no mercado, acaba se tornando 2, 3, 4% da tarifa total. Tá? Então, isso aí precisa ficar claro para o cliente, que não é 15% da tarifa total dele, é 15% de uma porcentagem da tarifa. Tá? Isso é justamente o que aí eu e o Ivan tentamos trazer com essa planilha que a gente vai apresentar aqui na frente, para mostrar que o impacto realmente é bem pequeno, principalmente nos primeiros anos agora. Tá? E outro ponto que vale ressaltar, para incentivar o cliente a entrar até aquela data ali de 7 de julho, que o Ivan bem falou, é que a gente não sabe qual vai ser a regra que vai ser adotado na regulação. Pode ser benéfica, óbvio, mas a chance é bem menor do que dela ser mais maléfica do que os 90%. Então, por exemplo, tem mais chance de 2031 ter uma regra que vai, 2029, na verdade, né, que vai cobrar 100% da TUS de fio B e mais alguma porcentagem do fio A de transmissão, porque talvez a ANEEL entenda que como a potência instalada vai ser grande, já vai haver fluxo na linha de transmissão. Isso é bastante discutível, tá? Mas a gente está trazendo uma visão aí que pode ser que a agência tome. Então, quanto antes, realmente melhor para o cliente entrar, tá? Não vai deixar de ser atrativo, isso aqui é importante, o cliente também ficar ciente, porque senão tu vai acabar perdendo o cliente para sempre, né? Mas quanto antes, melhor para o bolso dele, tá? Então isso aqui precisa ficar bem claro para vocês e para o cliente final.
Pessoal, só um ponto aqui também importante, tá? Eu vejo muita gente fazendo essa confusão ou tendo dúvidas quanto a isso. Se você postar o projeto no ano de 2023, no ano de 2023 você vai pagar 15% da TUS de fio B. Mas esse mesmo projeto postado em 2023, em 2024 você vai pagar 30% da TUS de fio B, em 2025 45%. Todo mundo fica escalonado, tá? Então, qual que é o detalhe importante que o Fernando comentou aqui agora? É que se você posta esse ano, você começa pagando 15%, aí ano que vem 30%, 2025 45%. Ao passo que se você postar ele ano que vem, você já parte de 30%, tá? Então, só reforçando, tá? Quanto antes a postagem do projeto, mais benéfico é o payback. Tá? Passando adiante, pessoal, o que acontece? A gente discutiu agora sobre a TUS de fio B, né? O uso do sistema de distribuição da concessionária, tá? Pessoal, se vocês já sabem que ele vai pagar pelo uso do sistema de distribuição, essa forma escalonada de pagar, vocês vão pagar isso daí, né? Então, como que a gente faz para minimizar esse custo? Como é que a gente reduz esse custo? Quais são as ações que a gente pode tomar para reduzir este custo? É muito simples a análise, pessoal. Talvez a execução não seja tão fácil, mas a análise é simples. A gente tem que otimizar o nosso uso de energia durante a produção do sistema fotovoltaico que está instalado na unidade consumidora. Tá? Então, a gente é beneficiado por não utilizar a rede elétrica da concessionária e usar a energia diretamente, tá, do nosso sistema fotovoltaico. Isso é o que é colocado aqui, ó, pessoal, como simultaneidade. Tá? Simultaneidade, a gente está usando a carga, a gente está usando uma cafeteira, uma televisão, um chuveiro, um computador, qualquer carga que seja durante o período de geração do sistema fotovoltaico. E, portanto, a gente está utilizando menos ou não utilizando a rede da concessionária e, desta forma, então, evitando o pagamento da TUS de fio B. Tá? A gente tem aqui alguns exemplos práticos, pessoal, que fica bem simples de entender esse conceito que vai ser tão importante para a gente agora. Tá? Então, A gente aqui. vai, nesse exemplo agora que o Ivan vai apresentar, e nos próximos, a gente vai falar majoritariamente do grupo B. Então, clientes aí que são faturados, né, como baixa tensão. Isso é muito importante porque a maior parcela dos clientes de vocês, com certeza, são clientes do grupo B, tá? Então, mais de 90% aí das conexões são de clientes do grupo B, bem mais. Porém, tem dois pontos que são importantes salientar, que agora nós vamos mostrar bem com a questão da simultaneidade, tá? Nos exemplos vai ficar bem claro, mas eu já quero deixar isso aí para vocês irem matutando. Clientes que têm essa simultaneidade alta, por exemplo, comércio. Com certeza, um comércio que opera aí no período diurno, vamos dizer das 8 às 18, vai ter uma simultaneidade maior que 50%, normalmente até maior do que 70%. Então, ele já vai ter 70% de desconto naquele TUS de chuveiro, porque ele não vai fazer a troca com o medidor. Então, ele vai estar gerando e vai estar consumindo, deixando de consumir da concessionária. Porque é quando tu consome da concessionária que tu vai ser tarifado, né, que tu vai deixar de abater a TUS de fio B. Então, comércios vão ter um impacto baixo, tá? Principalmente os comércios diurnos. Outro ponto que a gente não vai comentar muito nesse webinar, talvez fique aí para um próximo, Ivan, são clientes do grupo A. Isso é muito importante, porque os clientes do grupo A, que são tarifados como clientes do grupo A de média tensão, eles não possuem a parcela TUS de fio B no horário fora ponta. Tá? Apenas no horário ponta. Então, eles não vão sentir o impacto no consumo fora ponta, que normalmente é o maior consumo desses clientes. Tá? Então, no horário ali de operação, normalmente da indústria, eles não vão ter essa parcela fio B, então eles não vão ter esse desconto do abatimento. Tá? Isso para clientes do grupo A. Não confundam com clientes do grupo B, tá? Porque o cliente do grupo B tem essa parcela fio B em todo o horário. Tá? Mas é algo aí para também vocês colocarem em mente, que muitas vezes a gente acha que esse desconto é generalista, né? Mas vale a gente olhar quais são as parcelas
dentro das tabelas da ANEEL de tarifas, e quais os clientes que são impactados. Então, olhar quais clientes que têm a TUS de fio B e em quais horários que essa TUS de fio B ela é aplicada, tá? Então, como eu falei, clientes de média tensão e grupo A não têm essa parcela no horário fora ponta, tá? Então, eles não vão sofrer o impacto, pelo menos no consumo desse horário aí, tá? Pode seguir aí, Ivan. Tá lançado o desafio, tá, pessoal? Se vocês querem aí mais um webinar para falar do grupo A, para falar do resultado aí que a gente vai ter na ANEEL, já escreve aí nos comentários se você está vendo no YouTube e deixa aí no bate-papo aí nas perguntas no webinar para a gente ver o que vocês querem, tá? Conto com o apoio de vocês. Tá, fator de simultaneidade, pessoal, que é o que a gente estava discutindo, que é o que o Fernando estava falando agora também. Tá? Então, como que a gente calcula isso, né? Como que a gente determina qual que é a simultaneidade do cliente? É muito simples, tá? A gente pega ali a energia gerada total, tá? Isso aqui você encontra aí no monitoramento do sistema, tá? Todos os inversores da PHB têm sistema de monitoramento e você consegue encontrar facilmente essa informação, tá? Lá no próprio monitoramento. Então você pega isso, subtrai pela energia injetada na rede da concessionária, tá? Eu coloquei aqui um exemplo da fatura da RGE, pessoal, que é uma fatura que eu tive acesso aí. Então não é a energia faturada, né? É a energia que foi lida no medidor durante aquele mês. Tá? Essa é a que interessa aqui para nós. Então você subtrai e divide esses dois fatores aqui sobre a energia total gerada no mês também, tá? A mesma que está aqui em cima vai estar aqui embaixo também. Tá? É assim que a gente descobre o fator de simultaneidade. Mas, como eu falei, tem exemplos aqui, tá? Não precisa ficar só se atento, só atento à teoria, a gente tem exemplos mais práticos que fica melhor de entender. Então, aqui, pessoal, a gente tem dois exemplos. Tá? A gente tem um exemplo aqui, que o total que o cliente gerou no mês, tá? Que eu encontrei no monitoramento foi 500 kWh, tá? E que eu encontrei na minha fatura lá foi 230 kWh. Tá? Eu repito aqui embaixo o tanto que ele produziu no mês e eu chego aí a um fator de simultaneidade de 54%. Tá? Embaixo a gente vê um exemplo, pessoal, que a energia que ele injeta na concessionária é até bastante similar ao do primeiro caso, só que a energia total que ele produziu é bem menor. Aí o que, que a gente está analisando aqui? Ó? Que a maior parte da energia que ele produz durante o mês é a energia que ele injeta na concessionária. E isso se reflete exatamente no fator de simultaneidade, que ficou bem menor do que o primeiro, né? Ficou 28%. Então, aqui, pessoal, a gente já consegue ver aí dois exemplos de clientes aí que têm hábitos de consumo diferentes. Né? O que, que a gente está enxergando aqui no primeiro exemplo? Ó? Se for um cliente residencial, esse cliente aqui possivelmente fica alguém em casa durante o dia, tá? Ele tem algum tipo de consumo atípico aí durante o dia e por isso ele consegue extrair melhor do próprio sistema fotovoltaico dele e reduzir aí as trocas que ele tem com a rede da concessionária. Tá? No segundo exemplo, pessoal, a gente tem o que eu julgo mais típico de uma família, né, que trabalha, a maioria das pessoas trabalha durante o dia, fica o filho na escola, e aí a maior parte da energia é de fato injetado na concessionária, e aí a gente tem um fator de simultaneidade menor. Tá? O que, que a gente deixa aqui de exercício, de tema de casa para vocês, tá, pessoal? Vocês começarem a traçar assim padrões, né? Vocês fazerem exercício com clientes que vocês já atenderam, né? Que já tem sistema fotovoltaico, vocês já instalaram, vocês têm acesso à fatura deles, vocês fazem acompanhamento de pós-venda e aí vocês conseguem começar a definir padrões, né? Se eu estiver atendendo um cliente que é residencial, provavelmente minha simultaneidade vai ser de tanto a tanto. Se for comercial, ela vai ser de tanto a tanto. Se for industrial, de tanto a tanto. Isso, pessoal, só quero deixar isso bem frisado, tá? Não descarta a possibilidade de vocês terem uma conversa com o cliente de vocês fazerem um levantamento de carga para que vocês consigam antever esses tipos de comportamento aqui, né? Então você define um padrão, ele é de 30% a 50%.
Ah, mas como fica menos tempo, menos gente em casa durante a maior parte do dia, eu vou utilizar mais perto de 30%. Ah, fica mais pessoa em casa, mais tempo, mais durante o dia, então eu vou usar 50%. Mas isso é um exercício que vocês têm que fazer. Tá? Não adianta a gente querer cravar números aqui generalistas para todo mundo. Aí a gente vai acabar afetando, eu diria, negativamente o atendimento de vocês. E Tá? pessoal, esse cálculo aqui do FS, né, que é o fator de simultaneidade, eu peço aí para vocês que anotem e como o Ivo falou, testem aí em contas e em clientes que vocês têm o sistema instalado, qual que é o fator de simultaneidade de cada cliente e vão, né, vinculando ao tipo de operação dele, se ele é residencial, comercial, industrial ou rural, para vocês terem essa ideia e poderem criar um script, né, para os próximos orçamentos, para vocês já terem uma ideia de qual que vai ser esse fator de simultaneidade do cliente que vocês vão atender daqui para frente. Outro ponto, esse cálculo aí, ele já era muito importante, ele já é, né, atualmente muito importante, porque é com ele que vocês explicam para o cliente que ele aumentou o consumo da unidade dele. Muitas vezes eu atendi clientes que instalaram um sistema, por exemplo, para a geração de 500 kWh, porque eles tinham um consumo de 400, 500 kWh por mês. Instalamos, no final, né, daqui 2, 3 meses, a fatura começou a subir de novo. Com esse cálculo, eu provei para ele que o consumo dele, que antes era em média 400, 500, hoje já estava em 700, 800 kWh. Porque é com esse cálculo que tu descobre o que foi consumido daquela energia gerada que está lá no monitoramento. Outro ponto que o pessoal me questionava bastante. Pô, isso aqui está errado, esse meu medidor está me roubando, ou esse monitoramento de vocês não funciona. Porque o que ele enxergava? Ali no monitoramento dele no celular, estava uma geração de 500 kWh. Ele olhava na fatura e estava lá 200 kWh de injetado. Pô, como assim? Estão me roubando 300 kWh? Não, justamente é essa energia que vai surgir nesse cálculo que vocês vão mostrar para eles, ó, esses 300 kWh que parece que sumiu, ele sumiu porque tu consumiu antes de passar pelo medidor. Então, teus equipamentos consumiram antes de passar do medidor. Então, esse cálculo que já era importante, ele se tornou mais importante ainda com a entrada da lei, porque com esse cálculo vocês vão descobrir o quão mais benéfico é a instalação daquele sistema, e com esse cálculo vocês vão conseguir calcular também o payback, né, daquele sistema, porque o fator de simultaneidade ele vai ser vamos dizer, o fator mais impactante na melhora ou na piora do payback dos clientes de vocês, tá? Então isso aqui é muito importante vocês treinarem, entenderem, até para explicar para o cliente de vocês, porque muitas vezes o cliente também via que o consumo dele está caindo na fatura. Por quê? Porque ele deixou de pegar a concessionária no momento que ele instalou um sistema, porque ele está tendo esse consumo instantâneo. Então, vocês já conseguem explicar duas questões para o cliente de vocês. Por que aquela energia do gerado que aparece no monitoramento versus a injetada que aparece na fatura não é o mesmo valor, e por que o consumo dele aparentemente caiu naquele histórico da fatura de energia que ele está tendo. Tá? Então, isso aqui é bastante importante explicar para o cliente, e obviamente esse todo o cálculo que o Ivan explicou aí, que é o fator de simultaneidade para descobrir, né, como calcular o payback do cliente nessa próxima etapa com a Lei 14.300. Eu vi que o Maicon fez uma questão aqui que é até pertinente fazer agora. Ele falou o seguinte: a porcentagem é aplicada sobre a TUSD da concessionária, 15% este ano. Minha dúvida, projetos mantidos, protocolados neste ano, vão manter essa taxa até 2045 ou ela vai ser atualizada gradativamente como para os outros clientes? Ela vai ser atualizada, tá? Então, a diferença é que quem protocolar esse ano vai, nesse primeiro ano, ter 15% de taxação da TUSD Fio B. Mas no ano que vem ela vai ser atualizada para 30%, tá? Então ela vai sempre ser atualizada. Não vai manter os 15% até 2045. Ela vai ser atualizada até 2031 lá, que no caso 2028 a 31 vai ser 90% para quem entrar até julho, e para quem entrar depois ela vai ser atualizada até 2028 e depois já vai entrar na nova regra, tá? Então ninguém vai manter a taxa, no caso a taxa, para quem entrar depois aí de 7 de janeiro, tá? Então isso é bastante importante vocês terem bem claro na mente de vocês. Ninguém mantém a taxa de desconto da TUSD Fio B, tá? Pode seguir aí.
Pessoal, só algumas coisas, tá, bem pertinentes assim que a gente não considerou nessa planilha de payback que a gente vai estar estudando ao final deste webinar, tá? Inflação da conta de energia, tá, pessoal? Então aí aumento do custo da energia não está previsto, tá? Isso aqui, pessoal, tem como a gente prever na nossa planilha. Ela só não está inclusa hoje, mas a gente vai ensinar para vocês como que a gente compensa isso na nossa planilha. Só que é um dado que aí é você que vai ter que colocar na planilha. Tá? Depreciação dos equipamentos e manutenção. Tá? Isso aqui, a manutenção também tem como prever lá, se você vai ter um custo mensal, né, fazendo a manutenção do sistema fotovoltaico, tem como colocar na planilha, mas é algo que depende, digamos assim, da sua entrada. Né? E bandeiras tarifárias, pessoal. Então, assim, cliente que não coloca o sistema fotovoltaico e que vai, portanto, pagar essas bandeiras tarifárias, é algo que, como a gente não tem como prever, né, quando vai ter essas bandeiras tarifárias, elas não estão inclusas na nossa planilha de payback, e isso é importante que vocês tenham em mente na hora de fazer o cálculo de vocês. Pessoal, já começando aqui com um exemplo, tá? Eu vou falar primeiro os exemplos, e estes exemplos que eu falar aqui, eles já estão todos prontos nessa nossa planilha, tá? É um arquivo só, tá? É só um arquivo do Excel, mas lá nesse arquivo tem 3 pastas, cada um com um exemplo, e ainda tem uma formulinha pronta ali para vocês calcularem na 4ª pasta como é que faz a simultaneidade. Tá? Só um brindezinho aí que vai Só junto com a desculpa planilha. aí te interromper, tá surgindo algumas dúvidas se a planilha vai estar disponível. Sim, tá, pessoal? Acho que vocês até conseguem já baixar ela na aba Documentos aí ao lado direito da tela de vocês, tá? Mas não se apavorem que daqui a pouco também vai ter um QR Code no slide. Vocês podem apontar com a câmera do celular e baixar já a planilha ao final dessa apresentação, tá? Se não conseguirem baixar agora, também no nosso vídeo do YouTube vai ter tanto o QR Code na tela quanto o link lá na descrição, tá? Então ela vai estar disponível, ela não vai ser enviada por e-mail, tá? Ou até vai, não sei, mas vocês já conseguem Vai, baixar agora, tá? Vai ser vai, enviada também, então vocês vão ter vai. diversos meios de acesso aí. Tá? Mas para quem está aí mais ansioso, pode ficar tranquilo que no final da apresentação a gente põe esse QR Code. Tá? A gente não colocou antes, pessoal, porque é importante que vocês prestem atenção, né? Senão daí a gente fica fuçando na planilha no meio do webinar e daí não entende como operar ela. Tá? Então peço que vocês fiquem com a gente aqui, que depois vocês vão poder brincar aí com ela, ver como é que fica sem problema nenhum. Tá, pessoal, o que a gente está vendo aqui nesse exemplo? Tá? Um cliente aí com consumo típico aí mensal de 500 kWh médio mês. Tá? A gente pegou um exemplo aqui da CEMIG, cliente B1 residencial normal, tá? Não é baixa renda nem nada, cliente B1. Tá? O valor do fio B, pessoal, a gente pegou direto da ANEEL, tá? O link que vocês vão pegar esse valor aqui tá nessa planilha também, tá? Fiquem tranquilos, é bem fácil de achar, não tem problema nenhum, tá? E aí o que a gente está vendo aqui nessa planilha, nessa tabela aqui embaixo, ó. A gente está vendo quanto que a gente vai pagar ao mês com diferentes simultaneidades ao longo dos anos, tá? Então, para 2023, se eu consumir e abater todo esse consumo aqui, tá? Com uma simultaneidade de 30%, eu vou pagar aí cerca de R$ 14,90. Tá? Se eu tiver uma simultaneidade no mesmo ano de 2023, uma simultaneidade de 50%, eu já pago R$ 10,64. Tá? A gente já teve uma redução aqui de R$ 4,00 e quase 30 centavos só por aumentar a simultaneidade. Tá? E o mesmo cliente, se eu tiver aí uma simultaneidade de 70%, eu já pago R$ 6,39. Tá? A gente também evolui conforme os anos, tá? Então 2024 daí já passa a ser R$ 29,80 para 30%, R$ 21,29 para 50% e R$ 12,77 para 70% de simultaneidade, e assim progressivamente ao longo dos anos. Importante frisar, pessoal, que isso aqui é o custo mensal que ele vai ter.
Tá? Esse custo que vocês estão vendo aqui é exclusivo do fio B. Tá? A gente está considerando ICMS em cima do fio B. Tá? Esse é um outro aspecto importante da nossa planilha. Tá? Vocês podem remover facilmente isso na planilha, caso não seja cobrado ICMS sobre fio B. Tá? A gente vai discutir ICMS na planilha, pessoal, vocês fiquem tranquilos. Tá? É um assunto bem nebuloso, mas só para que vocês fiquem cientes desse cálculo, aqui está sendo considerado o ICMS em cima deste valor aqui. Tá? A gente está vendo aqui, ó, R$ 232,76, tá? Mas isso aqui é por megawatt-hora, que é a unidade que vocês vão encontrar, tá, no site da ANEEL. Tá? Vocês vão colocar este valor aqui na planilha, mas como a gente está habituado aí a ver valor por quilowatt-hora, a TUS de fio B seria aí 23 centavos e um quebradinho por quilowatt-hora. Tá? Isso aqui que é importante que vocês tenham em mente. Tá? Um ponto aí, pessoal, que vai se repetir nos próximos exemplos, que é o que a gente já falou, é para vocês observarem o quão importante é no impacto financeiro a simultaneidade. Então, no pior caso, lá em 2028, que é 90% da TUS de fio B que o cliente vai ter que pagar, notem que saiu de R$ 89,00 para o cliente que tem 30% para R$ 38,00 para o cliente que tem 70%. Então, é menos da metade, né, que o cliente vai ter que pagar. E outro ponto importante é que você precisa entender que, por exemplo, aí vamos falar que o cliente que consome 500 kWh no mês, ele tem um custo de R$ 500, tá? Só para ficar fácil os nossos cálculos. Notem que um cliente que consome hoje R$ 500 por mês, colocou um sistema, vamos dizer que ele vai baixar de 500 para R$ 100, por exemplo, considerando a simultaneidade, a custo de disponibilidade, vamos dizer que ele é bifásico, aí 50 kWh, mais o ICMS do consumo, mais a taxa de iluminação pública. É o que a gente normalmente vê aí. Deu 80, 120, 130 reais o cliente que antes consumia, pagava 500, tá? Notem que de 100 ele vai passar para 138 lá em 2028, porque ele vai pagar não mais só o ICMS da TUSV, a iluminação pública e a disponibilidade, que agora nem vai existir mais, né? Não vai ter mais pelo menos a duplicidade. Ele vai pagar, além disso, mais os 90% da TUS de fio B. Então, ele não vai aumentar tanto assim como o cliente está achando que vai aumentar. Tá? Então, é importante vocês entenderem que, principalmente clientes que têm simultaneidade alta, o impacto ele realmente não é tão importante. A própria flutuação de dólar, inflação energética, que normalmente é bem maior que o IPCA, impacta muito mais do que essa questão da TUS de fio B. Óbvio que não é como era antes, tu vai ter um impacto que está pior do que era, mas ele é bem irrisório perto até de outros fatores que a gente vem lidando desde lá 2012, né? Que a gente vem tendo impacto na fatura e ninguém fala muito, que é a inflação energética, no caso da variação do dólar, né? Então é muito mais vantajoso o cliente ter o sistema fotovoltaico mesmo pagando essa parcela da TUS de fio B do que ficar sujeito a uma inflação energética que tem anos que bate 20%. Tá? Então, além de tudo, ele vai estar praticamente isento a essa variação, né, da energia que a gente vê, que é brutal, né, ano a ano, e a tendência é que cada vez fique pior, porque a energia, o consumo só aumenta, né, mesmo em crises, por mais que em algum ano baixe ali 2, 3% o consumo, isso é histórico, no Brasil a gente vê que no próximo ano dá um boom de crescimento de consumo, e consequentemente vem as crises energéticas com bandeira tarifária preta e tudo mais, e o cliente que não tem a geração própria sofre com isso. Então é isso que o cliente precisa enxergar, tá? Dando seguimento aqui, pessoal, a gente fez, tá? Nessa planilha vai ter isso aí também, o estudo de payback para esse cliente. Se a gente considerar aí um sistema que tipicamente para esse porte de consumo que a gente viu aqui, né, 500 kWh, vai dar em torno aí de R$ 18.000, tá? Aqui a gente considerou R$ 17.900, tá? Com a simultaneidade de 30%, que é o pior caso que a gente viu aqui, né? É onde a TUS de fio B mais é significativa, mais é expressiva. Tá? A gente vai ter aí um payback em menos, tá? Em menos de 4 anos. Tá? Ao final de 2023, considerando que você implementou agora o sistema no começo do ano,
você vai finalizar o caixa aí com menos 13 mil reais, final de 2024 com menos 8.400, 2025 menos 4 mil reais e positivo lá em 2026, tá? Final de 2026 você termina aí com um saldo de 247 reais, tá? Isso, pessoal, vai estar disponível, essa tabelinha aqui, esse gráficozinho bonito aqui, vai estar disponível, vocês vão ver na nossa planilha, tá? A gente sempre pede que, assim, você fez o cálculo lá, deu o gráfico, ficou legal e tal, mas revise o gráfico, né? Revise a tabela, porque às vezes pode acontecer ali algum desencontro de dados, e aí você apresentar alguma coisa errada para o seu cliente, né? Então, fez o cálculo, fez o estudo, dá uma revisada, dá uma olhada para ver se faz sentido, e aí sim insere na sua proposta ou apresenta para o seu cliente. Tá? Segundo exemplo, pessoal, agora aqui, ó, o que a gente está fazendo? A gente já saltou, tá, de um consumo aí que era de 500 kWh médio mês para 4.000 kWh médio mês, tá? Agora não mais da CEMIG, agora da RGE, cliente B3. Então, B3 seria um comércio, né, pessoal? Aqui a gente possivelmente já começaria a notar uma diferença aqui na simultaneidade. Não tomem isso como regra, tá? Conversem com o cliente de vocês, analisem como é que é o padrão de consumo dele, mas tendencialmente esse cliente aqui já trabalharia aí com uma simultaneidade bem maior do que aquele primeiro que a gente analisou. O valor do fio B, pessoal, aqui já subiu um pouquinho, né, R$ 250,80 por megawatt-hora, dados também da ANEEL. Tá? Então, mesma análise que a gente fez lá, a gente volta a fazer aqui. Tá? Então, no ano de 2023, com 30% de simultaneidade, ele vai estar pagando exclusivamente da TUS de fio B R$ 126,92. Se ele tiver o mesmo cliente, tá? O mesmo cliente, 50% de simultaneidade, R$ 90,66. E se ele tiver 70% de simultaneidade, R$ 54,39. Tá? Novamente, pessoal, esse percentual, né, ele evolui ao longo dos anos. Então a gente começa pagando aqui 15%, 2024 30%, 2025 45% e assim por diante até chegar aqui em 90%. Então, se ele mantiver os 30% de simultaneidade de 2023 para 2024, ele vai passar a pagar R$ 253,84. Isso aqui, pessoal, que eu falei agora, é importante pelo seguinte, ó. Só porque em determinado ano o cliente teve 30% de simultaneidade, não é uma benção, não é algo escrito em pedra que no ano seguinte ele também vai ter 30% de simultaneidade. Tá? No próximo ano ele pode ter 40%, ele pode ter 50%, ele pode ter 10% de simultaneidade. Então, convém vocês conversarem com o cliente de vocês para prever essas mudanças de comportamento que ele pode ter ao longo dos anos, e aí não só ele evolui o percentual que ele paga da TUS de fio B, como ele também evolui quanto que ele requer da rede, né? Ou seja, reduz ou aumenta a simultaneidade dele, tá? Então, outro ponto bastante pertinente aí para a gente estar pensando em relação à simultaneidade. Tá? Aqui agora, pessoal, o mesmo estudo de payback, tá? Agora, como é um sistema aí muito maior, né, para 4.000 kWh médio mês, então a gente tem um investimento também bem mais expressivo, né? A gente considerou aqui R$ 131.800, tá? Cerca aí de R$ 132 mil, simultaneidade de 50%, e a gente vê aqui, pessoal, que ele não chega ao quarto ano de payback, tá? Isso aqui vai dar em torno aí de 3 anos e meio, tá? A gente vê que o final aqui do terceiro ano, né, 2025, a gente termina com saldo negativo de quase R$ 12 mil, e em 2026 a gente termina com saldo positivo de quase R$ 26 mil. Tá? Isso aqui é para que vocês vejam, pessoal, comparem aí com esses mesmos portes de sistema que vocês já vendem hoje para o cliente, para os clientes de vocês, se aumentou tanto o payback.
tá? Pelos estudos que a gente conduziu aqui, ele afetou sim, mas não foi tão expressivo assim, tá, pessoal? Geralmente a gente pega aí na questão aí de 6 meses, 8 meses. Considerando, tá? Relembrando o que o Fernando falou antes lá quando a gente estava discutindo no começo da tour de fio B, considerando que a postagem desse projeto, o começo da operação dele seja aqui, tá, pessoal? Porque à medida que os anos passam, esse payback que hoje mudou 6 meses, 8 meses, ele tende a aumentar também, tá? Então, 8 meses, um ano, pode ser que aumente também, tá? É importante que vocês também estejam cientes disso, tá? Seguindo para o próximo exemplo e último, tá, pessoal? Agora a gente pegou digamos assim, um intermédio, né? A gente foi de 500 para 4.000, agora a gente volta para 2.000 kWh médio mensal, tá? Agora na Enel, cliente B3, também aí comercial, tá? E aqui a gente já vê, pessoal, o valor da TUS de fio B é bem inferior, né? R$ 221,47 por megawatt-hora, tá? Então, mesmo estudo que a gente fez anteriormente, em 2023, com 30% de simultaneidade, R$ 56,72, com 50% de simultaneidade, R$ 40,51 e com 70% de simultaneidade, R$ 24,31. Tá, pessoal? Importante lembrar que ele também vai evoluir ao longo dos anos, né? Então, R$ 113 ali com 30% de simultaneidade em 2024, R$ 170 em 2025, chegando aí a, perdão, R$ 340,31 em 2028, tá? Aqui, para esse estudo de payback, pessoal, a gente considerou aí um valor de R$ 73 mil, tá? Com uma simultaneidade de 50%. A gente também vê aqui que não chega ao quarto ano, tá? Então ele finaliza aí o quarto ano aqui, 2026, tá? Com saldo positivo de R$ 2.500. Tá, pessoal? Eu assim até não sei se está tendo dúvidas quanto a isso, mas eu vou explanar para vocês. Da onde é que a gente tirou esses valores, tá? R$ 73 mil aqui, R$ 132 mil o exemplo 2 e R$ 17 mil, R$ 17.900 o primeiro exemplo. A gente pegou o valor da plataforma, aplicou aí um lucro bastante significativo, tá? Então, esse lucro que a gente colocou aqui é para diminuir o payback, tá? Para afetar negativamente, perdão, o payback. A gente aplicou um lucro sobre a nossa plataforma de 35%. Tá? A gente sabe aí que lucro de 35% é bem difícil de se ter, tá? É uma negociação assim bem folgada, digamos assim, algo bem raro no mercado, mas a gente aplicou este fator porque a gente já viu no mercado e ele opera de forma a, digamos assim, estragar o payback. E mesmo estragando o payback, a gente vê que ele não é assim tão afetado, tá, pessoal? Outro ponto importante, aqui no estudo do payback, a gente não está considerando só o fio B, tá? A gente está considerando aí uma série de outros fatores que a gente vai mostrar para vocês agora na nossa planilha de payback, tá? Fernando, tu tem algum comentário para fazer ou posso É, passar? eu ia comentar uma questão que a gente não considera, beleza, a manutenção e a depreciação dos materiais. Isso afetaria negativamente no payback. Porém, a gente não considera também a inflação, que melhoraria muito o payback. Então, se vocês aplicarem uma inflação aí de 10% ao ano, por exemplo, que na energia elétrica a gente vê até normalmente maior que isso, o payback ele ia melhorar ainda mais. Tá? Então, a gente tem aí um contraponto, obviamente que o ideal é vocês pegarem essa planilha e se vocês quiserem utilizar ela para a proposta, é incrementar ela, é aplicar esses fatores de inflação, de depreciação, de manutenção, né, de correção de problemas e tudo mais. Porém, a gente tem hoje contrapontos aí, que um é o que vai piorar o payback, que é a depreciação e a manutenção, mas é outro ponto que seria a inflação, que vai melhorar esse payback. Então, a gente está sendo até bastante pessimista, eu diria, né, nesse payback aí que a gente vai estar apresentando, que vai apresentar na planilha. Certo. Pessoal, aqui está o QR Code, tá? Então, quem não conseguiu baixar, tá aqui o link também, tá? Se alguém quiser copiar ele aí,
tá? E baixar. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho só nessa tela aqui, e aí já já a gente procede então para a nossa análise da planilha de cálculo de payback, que a gente vai ver lá os exemplos e a gente vai ensinar para vocês mais ou menos aí como que vocês operam. E destaque para isso que o Fernando falou, pessoal. Não operem essa planilha de maneira estática, tá? Adequem ela às realidades de vocês. Tenham assim critério na hora de colocar os dados de entrada, porque é nesse mesmo critério que vai ter os dados de saída, né? Então, o gráfico do payback, quanto que vai pagar de fio B, depende do que vocês colocam de entrada, tá? Se o que vocês colocam de entrada não é um dado confiável, o dado de saída também não vai ser confiável, tá? Então, acho que já deu tempo de todo mundo pegar aí. Vou abrir aqui a planilha. Um ponto aqui que o Maicon questionou é que se unidades geradoras homologadas na regra antiga, ao cadastrar uma beneficiária nova, os créditos serão taxados na beneficiária, isso não deve acontecer, tá, Michael? Quem tem o direito adquirido é a geradora. Então, por mais que tu incremente alguma unidade consumidora que vai receber crédito daquela geradora, ela não deve ter essa taxação, tá? Porque a geradora, que é quem tem o direito, ela foi colocada em operação antes da lei, tá? Mas isso eu saliento, que a gente já vem há alguns anos aí vendo que muitas vezes a concessionária não faz exatamente o que está na normativa ou na lei, para vocês cuidarem, tá? Tendo algum problema disso, aí tem que realmente questionar aí na concessionária, não dando certo na ANEEL, e, em último caso, até uma judicialização, né? Então fiquem de olho nesses pontos, tá? Mas cuidem que vocês não podem encerrar aquela unidade consumidora e colocar esse sistema em outro local. Isso aí vai sim perder o direito adquirido, tá? Então vocês nunca podem trocar de local ou encerrar essa geradora ou unidade consumidora, certo? Reforço isso que o Fernando falou, tá, pessoal? A gente recebe aqui na PHB direto esse questionamento. Ah, mas e se eu estiver me mudando de endereço, eu posso pegar o meu sistema e levar para outro lugar? Você levar o seu sistema, é claro que você pode. Mas o que acontece, pessoal, nesse caso? Você encerra o CUSD, né? Você pede o desligamento da concessionária, você vai se mudar, então você encerra o contrato que você tem naquela unidade consumidora e você abre outra unidade consumidora. Quando você fizer este processo, você vai ter que fazer um projeto novo, você vai precisar de RT nova. Todo o processo que você fez antes, você vai ter que fazer de novo. Então, sim, para este caso, você vai perder o direito adquirido, tá? Então, atenção quanto a esse ponto. Modificações de rateio não é o caso, mas você mudar de endereço, aí sim, aí a gente tem que ficar atento com as nossas promessas, tá? Pessoal, exatamente como eu tinha prometido para vocês, tá? A gente tem aqui os 3 exemplos que a gente viu nos slides agora há pouco prontos, tá? Tá dando para ver aí? Vocês podem, por Tá dando favor, para ver. tá dando para ver? Beleza. Uhum. Então vamos seguir aqui. Se tiverem Os algum 3 problema aí, podem ir pode, nas perguntas. pode mandar aí, pessoal, que a gente resolve aqui. Tá? Os 3 exemplos que a gente viu são os 3 exemplos que a gente tem aqui. Então, CEMIG, RGE e Enel. Tá? E aqui a gente também tem como que se calcula aí, que é até um exemplo que a gente também tinha visto, né? Você só preenche aqui, né? E daí tem a simultaneidade aqui que você depois usa para preencher aqui. Tá? Mas então vamos entender o que é essa planilha de cálculo e o que ela nos oferece, tá, pessoal? O que vocês vão colocar, o que vocês vão escrever aqui nessa planilha de fato? Tudo que está em verdinho aqui, ó, pessoal, vocês vão ter que preencher, tá? Então são dados de entrada. Consumo do cliente de vocês, tá? O valor do fio B, o link que eu prometi para vocês está aqui na planilha, ó. Então é só você clicar aqui, vai acessar lá o site da ANEEL e vai ter acesso ao custo do valor do fio B, tá? Lembrando que vocês vão entrar aqui, ó, com ele em megawatt-hora, que é o que está no site da ANEEL. Tá? O que mais vocês vão colocar? Custo da TUSD e da TE. Tá? Esse custo aqui, ó, pessoal, TUSD e TE, vocês têm 2 opções de onde é que vocês vão tirar isso aqui.
Vocês podem pegar desse link aqui, vocês podem fazer isso, tá? Só que nesse link aqui ele vai estar em megawatt-hora. Aí vocês vão dividir por 1000 e aí vocês vão colocar aqui. Ou o que eu sugiro de fato para vocês, tá? Peguem a última fatura do cliente, tá? Do último mês, porque aí o que vai acontecer? Você vai ter lá nela o valor da TUSD e da TS sem o ICMS, tá? Vai estar escrito em algum lugar lá, TUSD sem imposto, TS sem imposto. Você vai escrever aqui e daí já você vai encontrar na fatura também quanto que está sendo cobrado de ICMS, tá, pessoal? A gente colocou o ICMS aqui nessa planilha, porque hoje a gente vê assim diversos casos que não é cobrado, que é cobrado. ICMS é muito volátil, né? Então a gente fez essa planilha aqui de tal forma que se não for cobrado, você só preenche aqui, né? O mesmo valor que você preencheu aqui, você preenche aqui também, tá? Então se não for cobrado, preenche igual. E se algum dia voltar a ser cobrado, você preenche isso aqui com zero e daí vai fazer parte do cálculo do payback também. Tá? Então, voltando aqui, aí você preenche aqui ICMS, TUSD e TE, tá? Preenche aqui PIS e COFINS, tá? PIS e COFINS, pessoal, você vai encontrar, e isso é outro ponto de atenção, você vai encontrar isso aqui na sua fatura, e isso é algo que muda de estado para estado e de mês a mês. Tá? Então, tenham cuidado quanto a esse PIS e COFINS aí, para não fazer bobagem aqui. Tá? Simultaneidade, pessoal, que vocês viram a fórmula na apresentação, mas que também tem aqui, tá? Então, só entra aí com o dado do total gerado no mês e o total injetado na concessionária, e está aqui a saída de vocês, a simultaneidade, que daí vocês vão preencher aqui na planilha de payback. Tá? Aí o valor do sistema, pessoal, este valor aqui é já o que vocês vão apresentar para o cliente de vocês. Tá? É o payback que o cliente final vai enxergar. Tá? Então, é o lucro de vocês, é o valor do sistema, valor de cabo, valor de módulo fotovoltaico, valor do inversor, já tem que estar tudo certinho aqui. Tá? Custos não abatíveis, pessoal. O que é isso daqui com a Lei 14.300? Em essencial, é custo de iluminação municipal. Tá? Então, isso daqui é variável também, é municipal. Né? Então, de cidade para cidade vai variar. É importante que vocês vejam na fatura do cliente de vocês. É por isso que eu sugeri logo no começo aqui que vocês peguem a fatura do cliente para ter esses dados. Tá, pessoal? Fora da fatura aqui, vocês vão entrar no site da ANEEL para ver o valor do fio B e vocês vão aí estimar a geração do sistema dele e colocar aqui em cima. Isso Tá? aí, pessoal, é bastante importante vocês preencherem com os dados reais do custo da iluminação pública, porque eu já vi custos de iluminação baratos, tá? Que não impactam tanto, mas eu já vi custos absurdos, uma residência aí pagando quase R$ 100 por mês só da iluminação pública. Então, isso é importante. Outro ponto que é importante vocês observarem, eu já encontrei em faturas clientes, por exemplo, que mensalmente davam uma doação para o hospital da cidade, para alguma instituição, lá 10, 15, R$ 20. Isso não vai ser abatido, obviamente, vai continuar sendo cobrado do cliente para repassar para aquela instituição que ele está doando. Então, isso aí vocês têm que colocar nesta aba, nesta célula aí de custos não abatíveis, tá? Outro ponto ainda, pessoal, eu acho que nem caberia neste webinar, tá? Mas eu vou aproveitar o gancho aqui do Fernando. Se você atrasa o pagamento da fatura, você paga juros de mora, você paga correção monetária, e esse custo, obviamente, não é abatível. Né? Então, se você hoje tem cliente que vive se esquecendo de pagar a fatura, fica aí a sugestão de colocar no débito automático, colocar na agenda do celular, porque também é um custo não abatível e vai sim afetar o custo do payback do sistema, especialmente para sistemas de maior porte, né? Talvez aí uma fatura de uma residência que já seja pequeno não seja tão impactado, mas para aqueles casos ali que a gente viu de 2.000, 4.000 kWh, esses juros, essa correção monetária, eles começam a ser bem impactantes, tá, pessoal? Então, reforçando aqui, são os dados de entrada, o que vocês vão preencher com os dados da fatura, com os dados da ANEEL, com os dados do dimensionamento de vocês, tá? Esta planilha aqui não é para fazer dimensionamento de forma alguma,
Tá? Este dado já tem que vir de simulações que vocês já vão ter feito. Tá? Saída, pessoal, o valor do fio B com ICMS, tá? Que é o que a gente está usando para dizer para vocês quanto que ele vai pagar mês a mês, tá? Então, no exemplo que a gente viu lá, R$14,90, né? A gente está considerando a TUS de fio B com ICMS, tá? Se houver modificação no entendimento, a gente pode vir aqui e editar essa forma para eliminar o ICMS disso aqui. Tá? O valor da total TUS de fio B, tá, pessoal? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do montante que seria o total da TUS de fio B. Tá? Só que isso aqui não é o que vai acontecer, tá? Você vai pagar em cima da simultaneidade, em cima daquele percentual escalonado ali, aqui onde está o meu cursor do mouse, né? Conforme passa os anos, você vai pagando em cima disso aqui também, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de custo. A TUS e ATE, pessoal, daí com os impostos, tá? ICMS, PIS e COFINS, que vocês vão preencher aqui em cima. E o valor total, que nada mais é do que a soma da TUS de TE com os impostos aqui, tá? 83 centavos por quilowatt-hora. Aqui, pessoal, é só para a gente ter uma noção aí para aqueles casos que a consumidora está no mesma unidade da geradora, como que ficaria com o ICMS, mas sem o PIS e o COFINS. Tá? Então aí teve um decréscimo aí de quase 4 centavos. E o valor total da fatura, pessoal, com impostos, tá? Sem o sistema fotovoltaico. Isso aqui seria quanto que ele pagaria de fatura se ele não implementar o sistema fotovoltaico. Isso aqui nada mais é do que o consumo dele multiplicado aí pelo total que é cobrado da fatura dele com impostos. Tá? Aí aqui, pessoal, aqui do lado, ó, a gente vê, ó, quanto que ele paga por mês, tá, ao longo dos anos, com a simultaneidade que vocês preencheram ali, exclusivamente de TUS de fio B. Tá? Então, em janeiro de 2023, 14,90, fevereiro, 14,90, tá? E aí, com o passar dos anos também, né? 29,80 em 2024, 44,71 em 2025. Isso é o custo ao mês, exclusivamente de TUS de fio B. Tá? E se por um acaso, pessoal, aqui embaixo ó, a gente está vendo o ICMS. Então, se eu tivesse cobrança, deixa eu habilitar a edição aqui. Tá? Se eu tivesse cobrança do ICMS na TUS, eu venho aqui e preencho zero. E aí eu vejo ó, que ele já está fazendo aqui automaticamente também a cobrança Ivan, do não está ICMS da atualizando TUS. para nós aqui. Tá, pelo menos para mim está parado como estava antes, em 18%. Tá, deixa eu... Atualizou agora? Vamos ver. Agora acho que sim. Tá, então aí se eu modificar ali para zero, tá? Se eu modificar para zero, aí vai ter incidência do ICMS da TUSD ou da TE, tá? Caso haja modificação nesse entendimento algum dia, também pode mudar aqui para zero. Mas vamos assumir que não tem cobrança do ICMS, põe ali o mesmo valor, 18%, e daí fica tudo zerado aqui, tanto da TE quanto da TUSD e ICMS. Isso aí é bem importante, pessoal, porque a gente tinha, pelo menos eu e o Ivan trabalhamos lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos muitos problemas porque lá a RGE incidia ICMS na TUSD, tá, no consumo. Isso a gente viu que recentemente mudou e hoje não incide mais nem na TUSD nem na TE. Antes apenas não incidia na TE. Só que como a gente sabe que o Brasil é muito volátil em todos os sentidos, a gente já deixou essa opção para caso volte algum momento a incidir ICMS ou na TUSD ou na TE, vocês só alterem ali os valores que vocês já vão estar considerando essa nova realidade aí no payback de vocês, tá? Então, também observem nas faturas da concessionária de vocês se é abatido né, o ICMS tanto na TUSD quanto na TE, tá? Beleza. Aí aqui embaixo, ó, pessoal, a gente tem uma tabelinha comparativa. Quanto que ele vai gastar anualmente, perdão, anualmente com o sistema, tá? E anualmente sem o sistema fotovoltaico, né? A gente vê que o percentual da economia que tem aqui, ó, ao longo dos anos, ele vai decrementando, né? Ele começa lá em 86% e aí ele chega até em 70%, justamente porque a gente incluiu aqui, ó, né, no total que ele pagaria com o sistema, o aumento gradual da TUS de fio B.
Tá? Então é por isso que existe essa redução do percentual de economia ao longo dos anos. Tá? Mas isso aí já é prevendo a situação como ela vai ficar para vocês. Tá? Aí aqui, pessoal, o gráfico que a gente tinha visto, tá, na apresentação anterior, tá? Então vocês vão ter acesso aqui, né? Que nem eu comentei antes. Final do primeiro ano, com saldo negativo de R$ 13.000. Segundo ano, saldo negativo de R$ 8.000. Terceiro ano, saldo negativo de R$ 4.000. E final do quarto ano, saldo positivo de R$ 247. Tá tudo bem explicadinho aqui nessa tabelinha aqui, né? Mas aí a gente também coloca aqui qual que seria aí o tempo estimado. É importante, pessoal, faço o destaque novamente aqui, sempre que vocês alterarem os parâmetros dessa planilha aqui, vocês verificarem se esse tempo aqui está coerente com o que vocês estão enxergando no gráfico. Tá? Não adianta a gente fazer uma série de alterações ali e achar que está tudo certo aqui. Tá? Para esse cálculo aqui deu certo. Então, assim que vocês fizerem o preenchimento da planilha, desce aqui, dá uma olhada para ver se o payback tem sentido com o que vocês estão enxergando de tempo aqui. E aí, se tiver tudo certo, aí sim passa para apresentação para o cliente. Tá, pessoal? Essa planilha aqui, ó, ela as fórmulas dela, tá? Elas são idênticas para a RGE e para a Enel, tá? Só o que a gente está alterando nessas planilhas é os dados de entrada de fato, tá? Para ser coerente com cada uma das concessionárias, com cada um dos exemplos que a gente abordou na apresentação anterior ali, tá? Então aqui a gente modificou o valor do consumo, né, para aumentar para 4.000, o valor da TUS de fio B para R$ 250. A TUS de ATE na RGE também são um pouco mais caras do que na CEMIG, tá? A gente pegou lá da fatura de um cliente que a gente analisou. ICMS, pessoal, vocês viram que na CEMIG lá era 18%, aqui é 17%. Tá? PIS e COFINS também mudou marginalmente, mas mudou. Tá? Aqui a gente utilizou um dado de simultaneidade maior, porque como a gente falou, esse cliente aqui potencialmente se trataria de um cliente que tem um comércio, que tem algo do tipo, que passa mais tempo usando a sua energia direto, digamos assim, do sistema fotovoltaico, então trabalhamos com uma simultaneidade maior. O valor do sistema, pessoal, para esse tipo de consumo aqui também vai ser bem maior, né? Então, retomando aquela explicação para vocês que eu dei antes, a gente pegou o valor que seria para esse sistema aqui da plataforma, aplicou 35% de lucro, tá? E aí teve esse valor. Custos não abatíveis, pessoal, iluminação municipal, tá? Custeio de iluminação municipal em essência, isso aqui, tá? E a gente está considerando, que é o caso agora da RGE, não cobrança de ICMS em cima da TUSD e da TE, tá? A gente viu no exemplo lá que era um payback aí em menos de 4 anos, tá? Aqui a gente viu na planilha aí 3,31 anos, tá? Bem coerente com o que a gente está vendo aqui no gráfico de payback. Tá? O último exemplo aqui da N. Pessoal, só antes do Ivo ir para o último exemplo, abram o olho e cuidem, porque existe anualmente um reajuste tarifário, tá? Que a TUS de fio B vai ser também impactada, e a cada 4 ou 5 anos existe a revisão tarifária da concessionária. São duas coisas diferentes, tá? O reajuste normalmente é para cobrir inflação, essas coisas, e a revisão é feito um cálculo aí completo para de fato calcular qual que é o custo que aquela concessionária está tendo de manutenção, de perdas e tudo mais. Então, vocês têm que estar sempre, como o Ivan bem falou, é uma planilha viva, tá? Vocês têm que estar sempre verificando valores, se está tudo dentro, e a gente vai entregar essa planilha com todas as fórmulas abertas para vocês, justamente para vocês incrementarem de acordo com a necessidade de vocês, tá? Cuidem, obviamente, para não excluir uma fórmula sem querer, enfim, sempre tem uma planilha backup sem alteração, mas podem, né, fiquem à vontade, obviamente, dentro da responsabilidade de cada um, né, de alterar essas equações aí para adequar à realidade, porque a gente sabe que pode mudar futuramente, ou também na região de vocês pode ser diferente, tá? Então, ela vai ser entregue com as equações abertas. Na verdade, ela já foi até entregue, né, Fernando? Vocês podem ver Já. aqui, ó, pessoal, as fórmulas estão abertas, tá? Porque a gente sabe, como a gente abordou aqui, é bastante volátil, né? A situação do ICMS, PIS, COFINS é volátil também. Daqui um pouco tem uma canetada aqui, uma canetada ali.
e aí a gente tem uma planilha engessada, protegida, que precisa de senha, então a gente fez tudo aberto, tá? Cabe a responsabilidade de vocês em alterar essa planilha, tá? A priori, se vocês não sabem o que vocês estão fazendo, estudem ela, alterem só os dados aqui em verdinho, ó. Então, reforçando, entrada, dados que vocês vão colocar em verdinho aqui e todos os dados de saída, tá? Inclusive esses aqui em amarelo, daí que são do payback, tá? São dados de saída que vocês alteram se houver alguma mudança de entendimento do ICMS, algum custo de disponibilidade que apareceu do nada também, pode ser que aconteça. E aí vocês podem alterar as fórmulas da planilha sem problema nenhum. A gente até incentiva que isso seja feito. Tá, pessoal? Para finalizar aqui o caso da Enel, tá? Consumo aí de 2.000 kWh, tá? Valor do fio B, que nem a gente tinha apresentado, R$ 221,47, tá aqui no site da ANEEL, né? Que nem eu falei para vocês. TUS de TE, 39 centavos e 26 centavos, tá? ICMS, no mês que a gente pegou, estava 18%, perdão, PIS, 0,94%, COFINS, 4,32%. Aqui a gente trabalhou com uma simultaneidade bem maior, tá, pessoal? Só para a gente ver aí como é que ficam os números, né? O valor do sistema de R$ 73.200, tá? Custos não abatíveis, trabalhamos para esse exemplo aqui com R$ 100 e a gente considerou só para a gente estudar nesse caso aqui, pessoal, que está sendo cobrado ICMS da TUSD. Então aqui eu preenchi com 0. Tá? E aí aqui nessa tabela do lado, ó, a gente vê que mês a mês ele paga aí R$ 52,16 do ICMS da TUSD. Tá, pessoal? Eu destaco esse valor aqui para vocês pelo seguinte, ó, se esse cliente pagasse de fato o ICMS da TUSD, no primeiro e no segundo ano ele estaria pagando mais de ICMS da TUSD do que de custo TUSD fio B de fato. Ó. No primeiro ano aqui da TUS de fio B, ele paga R$ 24,31. No segundo ano, ele paga R$ 48,62. Só que ele já está pagando R$ 52,16 de ICMS da TUSD. Tá? Então, a simultaneidade, pessoal, ela sempre foi importante por causa do ICMS da TUSD, que geralmente era praticado em alguns estados. Tá? Agora ela é pertinente por causa da TUS de fio B, mas pode ser que daqui uns dias ela volte a ser pertinente também por causa do ICMS da TUS, ou vai que aconteça da TE também, e aí vocês já ficam com a planilha aqui pronta, ó, só editar ela aqui, que ela vai calcular qual que é o custo de ICMS que vocês vão ter também para a usina de vocês. Tá? Só vamos finalizar aqui com o payback, pessoal. Aí no final do quarto ano com um saldo positivo de R$ 2.500, tá? E aí um tempo estimado de 3,86 anos para se pagar este sistema. Tá, pessoal? Eu acho que o que a gente tinha para dizer era isso. Reforço, este webinar vai ficar gravado, tá? Vai para o nosso YouTube. Então, se você está vendo ele no nosso YouTube, deixa o seu comentário, compartilha ele com seus colegas, com seus amigos, tá? Para a gente espalhar aí como que se calcula o payback com a Lei 14.300, tá? Se inscreve no canal, deixa joinha. Tá? E agora, acho que a gente pode ler aqui algumas dúvidas, né, Fernando, para Eu terminar achei aqui. uma dúvida aqui interessante que o Jean fez. Se for para criar uma nova, por exemplo, ele está numa concessionária na Equatorial, por exemplo, se ele quiser criar uma nova aba com Equatorial, ele pode duplicar uma das abas existentes, tá? E aí alterar os valores conforme for os valores da Equatorial, tá? Renomeia para Equatorial nova aba, ali o Ivan vai fazer agora, duplica a aba, vai duplicar tudo exatamente como está, aí tu renomeia para o nome da tua concessionária e altera, né, os valores dessa tua nova concessionária, tá? Essa planilha, ela vai estar ela está aqui no lado direito em documentos, tá? No GoToWebinar, como cálculo fio B, a versão 7, só baixar. Ela vai estar na descrição lá no vídeo do YouTube e também ao final, agora, quando a gente for se despedir, o Ivan vai voltar lá para aquela imagem que tem um QR Code para, se alguém quiser ainda baixar agora, pode apontar de novo para lá. Ao finalzinho a gente deixa mais uns 30 segundos aí para vocês baixarem, tá?
Aí o Ivan já fez aí, ó, duplicou, né? Então se quiser explicar, Ivan. Aí, ó. Sim, vamos voltar para a Mas planilha. era Eu já volto aqui, basicamente aquilo tá? lá, duplica e... Aqui, ó, pessoal, se vocês, eu incentivo que vocês façam isso, até que o Fernando comentou, porque daí vocês ficam com todos os exemplos na mesma planilha e daí vocês já começam a editar conforme o caso de vocês, tá? Então, o colega aqui falou da equatorial, eu criei, né? Mas vamos fazer para outro caso aqui. Então, clicou com o botão direito em cima de qualquer uma das que vocês queiram copiar, tá? Mover ou copiar, aí seleciona qual que vocês querem copiar, tá? Clica aqui equatorial, criar uma cópia. E aí vai surgir ali, ó, criou outra equatorial, tá? Só move aqui para onde você quiser. Vem aqui, botão direito em cima de novo, renomear, e agora eu vou criar para CPFL, por exemplo. Então tá aí, pronto, né? Só que isso aqui a gente realmente só criou uma cópia, é a mesma planilha anterior, e aí cabe a você ir adequando ao seu caso, né? Só porque você alterou o título dela, não quer dizer que tenham acontecido modificações nas fórmulas ou até modificações nos dados de entrada, tá? E cabe a vocês mesmo analisarem essa questão. Agora, quanto ao download da planilha, ó, pessoal, tá aqui, tá? De novo aí, só retomando, a gente vai enviar por e-mail para quem foi cadastrado, tá? E quem está vendo no YouTube, pessoal, pode aí apontar o celular durante o vídeo, a gente não vai deletar o link, tá? E se por um acaso acabar o link sendo excluído, expirou o link, a gente põe também na descrição do vídeo um link novo para o download da planilha de payback. Tá, pessoal? Eu agradeço a participação de todos. Eu peço desculpas se a gente não conseguiu abordar bem o que vocês queriam ver, mas eu também já lancei o desafio. A gente pretende fazer outro webinar, mas a gente conta com vocês nos comentários do vídeo do YouTube, tá? Então, se você está vendo o webinar, depois acessa o vídeo do YouTube e comenta: queremos um novo webinar para falar do grupo A, queremos um novo webinar para ver o que foi modificado com a aprovação do presidente da ANEEL, o diretor da ANEEL, o senhor Elvio Guerra. Comenta lá para a gente também saber o que a gente vai abordar no novo webinar. Comenta suas dúvidas, tá? Deixa lá no vídeo do YouTube que a gente vai sempre respondendo. Tá, pessoal? Deixo de sugestão antes de terminar. Para quem não viu o nosso primeiro webinar, pessoal, ele é um webinar mais teórico, é importante para você reconhecer, assim, da onde que a gente veio, né, a PL 5829, aí como é que virou a 14.300, outras modificações que a gente não abordou aqui, que talvez a gente tenha abordado lá, é importante para você se atualizar também, ver este webinar. Tá, pessoal? Agradeço e até a próxima. Obrigado também, pessoal, aí por todas as parabenizações e também pelas perguntas. Infelizmente, ainda faltou algumas que a gente não conseguiu preencher, responder, né? Até pelo horário corrido que a gente tem um limite aqui de 1h30, mas coloquem lá no YouTube, coloquem também o que vocês acharam da apresentação e deem dicas para os próximos webinars que a gente vai tentar atender o quanto antes, tá? Então, novamente, agradeço, pessoal. Boas negociações aí, que bom que vocês estão tentando se estudar, né, sobre a lei, que isso aí auxilia muito nas vendas. Então, um grande abraço e um bom finalzinho de dia aí para todo mundo.